queria trazer a nossa atenção hoje o capítulo 15 e 16 de Mateus, justamente na transição de um capítulo para o outro, para poder falar um pouquinho sobre o fermento dos fariseus. E o que é esse fermento de fariseus que Jesus fala no versículo 6 do capítulo 16. Só para contextualizar, Jesus ele vai ao Mar da Galileia e ali as pessoas começam a ser atraídas para ele, talvez no ponto mais alto do ministério de Jesus durante a caminhada dele, porque numa sucessão no capítulo você tem as pessoas indo para Jesus e sendo curadas, você tem cegos enxergando, coxos andando, paralíticos caminhando, e junto com todas as curas, depois de 3 dias de ensinamentos e de milagres, Jesus olha para aquela multidão e se compadece daquela multidão, porque eles estão no deserto e não há comida, não há alimento para eles, e ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Não é a primeira vez que Jesus multiplica os pães e peixes, a gente conhece a primeira história do menininho que chega com o pão e o peixe. Dessa vez ele pede para os discípulos mesmo o que os discípulos tinham de comida e mais uma vez multiplica e alimenta uma multidão no deserto. Os discípulos voltam de barco para o território que tinha cidades, e quando Jesus volta de barco, ele é interpelado pelos fariseus, que perguntam para ele: mestre, dá-nos um sinal. E é interessante a gente notar isso, que Jesus se recusa a dar um sinal para eles, e logo depois disso ele ensina os discípulos acerca do fermento dos fariseus, e os discípulos confundem com pão, até eles conseguirem entender o que é o ensinamento de Jesus, mas ele adverte contra a doutrina farisaica, contra o ensinamento que os fariseus tinham. E eu queria trazer o contraste aqui dessas duas coisas porque é muito interessante. Os fariseus eles pedem um sinal para Jesus, não é porque eles estão sem ouvir falar do que Jesus está fazendo. As coisas que Jesus faz estão maravilhando toda uma multidão. Ele está alimentando multidões, ele está curando os cegos, ele está curando os doentes todos. Não é que os sinais que Jesus estava fazendo, eles não existiam. Os sinais estavam para todo mundo ver. Mas os sinais estavam sendo para aqueles que iam atrás de Cristo. Para aqueles que iam no deserto, para aqueles que estavam buscando o Messias. E os fariseus, o que eles tentam fazer é pegar Jesus e falar assim: Jesus, então faz na nossa conveniência, faz na nossa expectativa, faz da nossa maneira um sinal para que a gente possa aceitar você como quem você fala que você é. E essa doutrina é uma doutrina que Jesus ele adverte logo depois, porque é uma doutrina que ela é perigosa para a nossa caminhada com o Senhor. Nós não somos mestres de Deus. Uma vez eu preguei isso na igreja e para mim continua fazendo muito sentido. Ele é o pastor, nós somos ovelhas. A gente não vê ovelha liderando. A gente não vê ovelha guiando os outros pelo caminho. Ele é o nosso pastor que nos leva junto às águas tranquilas. E pedir um sinal para Deus, sendo que as coisas estão acontecendo em outros lugares, dentro da nossa conveniência, é o errado. Então eu queria desafiar a gente, queria trazer isso para o nosso coração. Às vezes a gente está com uma expectativa, a gente está com uma maneira humana de querer falar para Deus como ele tem que agir. Sendo que na verdade os sinais já estão acontecendo, sendo que na verdade nós temos que nos dispor a seguir Jesus, nós temos que nos dispor a obedecer o que ele tem para nós e a buscar onde está Jesus e a maneira com que ele está fazendo as coisas. Porque esse coração farisaico ele só afasta a gente do Senhor. Que a gente possa ter essa disposição de buscar onde está Jesus e a maneira como ele está fazendo, ao invés de querer adequar a grandeza e o poder de Deus dentro da nossa realidade, dentro da nossa expectativa, dentro só daquilo que a gente acha que tem que ser feito. Cuidado com o fermento dos fariseus.